Fala pessoal, o GM Evandro aqui, voltamos com um episódio novo da nossa série de speedrun aqui do canal, onde eu vou subindo o rating de 800 até 2.500 e vou te mostrando tudo que eu vou pensando e o que você pode fazer para ir melhorando, para também conseguir subir o seu rating aí no chess.com. Primeira partida eu vou jogar de brancas, de pretas na verdade, né, jogar com E5, meu adversário jogou aí com o cavalo F3 e agora ele vem com uma abertura Ruy Lopes. Bom, o que fazer contra a Ruy Lopes, né? Tem várias formas de você jogar contra essa abertura. Eu vou jogar uma variante que, inclusive, eu fiz um vídeo aqui para o canal há um tempo explicando sobre ela. Bom, na verdade já não vou jogar mais, porque ele jogou a variante das trocas da Ruy Lopes. A variante que eu ia mostrar era com bispo A4, mas fica para uma próxima. Agora aqui eu vou tomar com peão de D e ele faz cavalo por E5, que é um erro já, porque eu consigo recuperar esse peão com dama D4 e vou ficar com a vantagem de ter o par de bispos. Então se de repente você joga E5, pode ficar tranquilo contra a Ruy Lopes, que tomar o peão de E5 não é uma ameaça imediata. Ele fica ali pressionando, mas tomar direto não é uma boa. Agora ele vai ter que voltar esse cavalo para F3 e eu posso jogar a dama por E4. Vai trocar as damas e daí vamos jogar um finalzinho com um par de bispos, que o par de bispos acaba sendo uma vantagem nessa posição porque a posição é muito aberta. Então, como que funciona isso? De repente você ainda não está acostumado com esses conceitos. No geral, os bispos vão jogar melhor em posições abertas e os cavalos vão jogar melhor em posições fechadas. E especialmente o par de bispos, ele acaba sendo muito forte numa posição aberta como essa. É uma posição que não tem mais peões aqui no centro, né? Já teve algumas trocas, então tem diagonais abertas para os bispos começarem a jogar. Bom, ele jogou aí com B3. Eu vou simplesmente desenvolver o meu cavalo para F6. E agora trazer a torre para E8. Bom, aquela posição eu tenho um par de bispos, mas é uma posição duríssima ainda de se quebrar, de conseguir qualquer tipo de vantagem. Ele jogou aí cavalo A3 para trazer o cavalo para C4. Eu joguei B5 para evitar esse cavalo C4 e tentar manter esse cavalo no canto do tabuleiro. Mas ele tem alguns lances interessantes aqui. Por exemplo, cavalo E5 é um lance interessante. Bispo E5 tá pendurando o cavalo, então não, né? Mas cavalo E5 era um lance interessante, mas ele preferiu me entregar um peão. Por que será? Bom, vou tomar para descobrir, né? Bispo toma B4. Na verdade, não é que eu vou tomar para descobrir torcendo que ele não tenha nada, tá, gente? Até eu fiz um vídeo aqui pro canal ontem, que é um vídeo bem instrutivo. Se você ainda não assistiu, olha o vídeo que eu postei aqui no canal ontem, que eu falo muito sobre isso, sobre essa questão de ver os lances do adversário. Então, quando eu vou lá tomar um peão do meu adversário, o que eu penso primeiro? Eu penso se ele tem algum lance que ameaça algo. Tem algum lance que ameaça meu bispo? Tem algum lance que ameaça um peão? Algo que cria uma ameaça imediata. Se ele não tem nada que cria uma ameaça imediata, aí eu posso ir lá e tomar o peão. Tá? Então, é aquilo que eu até expliquei. Não é um jogo de adivinhação. Então eu não sabia que ele ia jogar cavalo C2, mas eu sabia que se ele fizesse algum lance ativo, algum lance atacando alguma peça, eu estava preparado contra isso. Bom, eu joguei C5 para limitar o cavalo dele, agora os cavalos não podem mais vir para D4. Ele piorou bastante a posição, além de estar com peão a menos, o bispo ficou muito mal colocado lá em B2, esse bispo ele não joga. E agora vamos converter a vantagem aos pouquinhos. Quero colocar esse meu bispo para jogar, um bispo E6, que ele já pode entrar lá em C4, por exemplo. Bom, ele jogou cavalo G5. Cavalo G5 atacou F7. Bom, vamos ver se eu tenho nada melhor do que jogar com torre F8. Mas aparentemente tem que fazer esse lance, simplesmente defender o peão. E agora vamos tentar melhorar. Eu quero plantar esse bispo aqui na casa D3, porque daí o bispo dele nunca mais vai jogar, as peças não jogam mais. Aqui, aquele trabalho agora que você tem um peão a mais, é aquele trabalho de ir aos pouquinhos, trocando as peças, simplificando a posição, evitando o contra-jogo do adversário. Então o pensamento é evitar qualquer lance ativo dele. Ele jogou cavalo G5, ameaçou.
Beleza, agora vamos melhorar esse bispo com o bispo F5. Ameacei tomar o peão de D3. Se torre D1, pode ser que ele leve C4, porque tá caindo um cavalo em C2. Bispo F4 é outro lance também, porque eu ataco o cavalo de G5. Quando ele tira esse cavalo, eu tenho o bispo tomar D3 cheque. Ele vai ter que entregar a qualidade. E aí cai mais material aí na posição. Talvez até tomar de torre pode ser interessante. Eu vou jogar o simples, vamos tomar de bispo assim que ele voltar o cavalo e coletar mais umas peças por ali. Bom, ele jogou G3, ele me entregou o cavalo e agora ele me entregou outro cavalo. E me entregou uma torre. Caramba, para de entregar as peças. Ele me entregou 3 peças em sequência. Geralmente é aquilo que quando o cara pendura uma peça, ele entrega uma peça. Mas esse aqui foi incrível, né? Que eu ia falar assim, geralmente é aquilo, quando o cara entrega uma peça, ele entrega outra na sequência. Quando ele dá uma capivarada, o normal é vir outra capivarada. Mas aqui foi demais até. Bom, vamos dar uma revisada aqui rápido nessa partida para partir para uma próxima. Então, só passando aqui, ele jogou uma Rui Lopes. Então eu joguei A6 perguntando o que quer fazer com o bispo. E ele tomou em E5. Esse lance já não é legal por conta desse dama D4. E daí eu recupero o peão. O que seria melhor fazer? Ele rocar. Porque aí depois de roque, aí sim tá ameaçando ganhar o peão de E5. Tem um vídeo que eu fiz aqui pro canal explicando como jogar Rui Lopes, que é essa abertura que ele jogou. Inclusive a variante das trocas eu expliquei também como jogar essa variante. E a ideia é jogar com roque, depois fazer o lance D4. Mas aqui como ele fez, a posição fica muito tranquila de se jogar. E, bom, aqui cavalo A3, B5, eu acredito que ele tinha que fazer cavalo E5. Provavelmente ia responder com torre E7, a posição tá equilibrada. Mas aqui o erro muito grave, ele pendura o peão. E aí tá completamente perdido já. Vamos para uma segunda partida. Vou colocar para jogar, agora jogando de brancas. No último episódio da série, eu perguntei aqui para vocês se vocês preferiam episódios mais longos, com mais partidas, ou episódios mais curtos. E eu vi comentários do pessoal falando mais que gostaria de ver. O cara me surpreendeu aqui. Eu gostaria de ver episódios com mais partidas. Eu vou tentar jogar um pouco mais de partidas nesse episódio aqui, enquanto ele faz essa dança com o cavalo, cavalo C6, cavalo B4, cavalo A6. Meu adversário inventou uma abertura nova por aqui, continua mexendo o cavalo. Vamos ver até onde ele vai com essa dança aí com os cavalos. Vou jogar com E5. Que não tem uma cara muito legal esse lance que eu fiz. Eu tô com um centro forte, mas ele pode começar... Vamos ver como que ele vai jogar. Ele jogou com D6, agora eu vou chutar um B4. Olha que abertura maluca essa aqui. Estamos jogando por aqui. Ele vai ter que levar o cavalo para A6. E agora, será que eu posso jogar com E6 direto? O E6, peão toma. Não parece que é o lance ainda. Bispo B5 cheque. Tem um bispo A6 e dama 4 também. Bom, tem várias ideias, mas aparentemente nenhuma ganhando. Eu vou desenvolver o cavalo, então, já que eu não tô vendo nada tão imediato. Mas ele tem que lidar com esses lances. Bispo B5, bispo A6. Agora ele jogou bispo G4. Esse tem uma cara muito ruim. Vou jogar E6. Porque a ideia desse lance, desse E6, é que agora o bispo B5 cheque funciona. Porque se ele jogar ré F7, leva cavalo G5. Se ele jogar C6, eu tomo. E não pode tomar de volta, que tá caindo em A6. Se cavalo C7, eu tomo com cheque. Toma em A... Talvez seja o melhor lance até. Cavalo C7, porque eu ameacei C7 cheque, ganhando a dama, e ameacei tomar em B7. Então ele é praticamente forçado a jogar cavalo C7, senão
Então ele vai perder a torre, que eu vou tomar em B7. Toma em B5, toma. E daí roque. Então ele jogou outro lance ainda, dama B6. Mas agora eu tomo com cheque, promovo e vai cair várias peças dele. O detalhe é esse, ele vai tomar, eu tomo com cheque. Se jogar rei F7, eu jogo cavalo G5 de novo, porque tem o tema de tomar em G4. Se jogar cavalo B8, eu vou ter um cavalo A3, por exemplo. Bom, ele nem tomou. Vamos promover. Agora eu tô com duas damas no tabuleiro. Ele jogou aí esse cavalo para B8. Vamos jogar um bispo E3, já atacando a dama. E agora, quando dama B5, eu posso fazer cavalo A3. E não tem como defender o cavalo de B8. E aí já vamos conseguir dar mate logo. A abertura dele não foi das melhores, ficar ali mexendo o cavalo. Então, nessa fase da abertura, especialmente para quem tá aí nesses níveis, eu tô aqui com 1000 de rating, 1080 de rating. Quem tá aí nessa faixa dos 1000 até os 1500, tenta jogar tranquilo, assim, tenta não inventar muito na abertura. Tem vários vídeos aqui no canal, na seção de aberturas, onde eu explico as ideias básicas de cada abertura. Então, com essas ideias básicas, você já consegue tirar as peças, pelo menos. Então, aqui quando o meu adversário joga aí com cavalo C6, cavalo B4, aqui ele já tá numa posição muito difícil de jogar. Ele não tem o centro, o cavalo tá aí sem um apoio, então a posição vai ficando bem complicada. Cavalo no canto, olha que desastre a posição. Então a gente tá no lance 6 e ele já tá quase perdido já. E agora ele fica perdido com E6, que ele fica levando esse tema de bispo B5 e já era. Olha só, aqui em 10 lances eu já tô com duas damas no tabuleiro. Mas isso é por conta da abertura. Ele não tá conseguindo nem passar da fase da abertura. Então, se de repente você tá aí nessa faixa, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal, que você consegue montar um repertório ali, tendo uma abertura de brancas, duas de pretas. E se de repente você quer aprofundar mais, eu vou deixar o link do Chessflix aqui na descrição, que é a nossa escola de treinamentos de xadrez, onde você pode ter ali trilhas de treinamento de acordo com o seu nível, onde você vai aprender sobre aberturas, estratégia, tática, finais, e aí você pode ir aprofundando para melhorando o seu nível. Mas essa parte aqui de pelo menos ter um repertório básico, você já até resolve aqui na seção de aberturas do canal, tá? Então, olha só, joguei um gambito da dama, ele jogou aí cavalo F6, que é um erro já. Inclusive tem vídeo de gambito da dama. Aqui a galera faz as capivaradas na abertura porque não assiste os vídeos, fica jogando na raça ali. Mas se maratonar os vídeos aqui do canal mesmo, já consegue ter um repertório bacana ali. Já consegue pelo menos tirar as peças, né? Que a galera aqui sofre para tirar as peças. O que acontece? Quando eu jogo com C4, é melhor ou ele tomar o peão ou tentar manter esse centro, jogando com E6 ou C6. Porque aí quando eu tomar em D5, ele pode tomar de peão de volta. Quando eu jogo C4, cavalo F6 e tomo, agora ele tem um problema. Ou ele vai tomar de cavalo e perder um tempo com esse cavalo, deixando eu ficar com um forte centro de peões. Ou ele vai tomar de dama e já vai perder um tempo com a dama, também me deixando com um forte centro de peões. Então esse que é o problema. Talvez ele até quisesse jogar um gambito da dama, mas a ordem aqui ela é muito importante. Bom, eu vou jogar cavalo F3. Poderia ter jogado D5 direto, mas eu joguei isso porque eu quero... Se ele jogar cavalo E5, ele perde a partida já. Eu joguei meio que na malandragem aqui, que eu queria jogar sacrificando a dama, bispo B5, mas ele nem jogou isso. E, bom, agora tá vindo F4, E5, e o detalhe é que o bispo B5 tá chegando, dama B3 tá chegando também. E aqui ele tá quase perdendo uma peça, na verdade que ele perdeu uma peça já. Cavalo B4, dama A4 cheque, cavalo sem casas. Lembra disso, ó, peça em defesa é sempre tema tático. Se você vai jogar sua peça para uma casa em defesa, tome bastante cuidado. Tenta calcular pelo menos os lances mais forçados que tem na posição.
Então você fala, eu quero levar o cavalo para B4. Pensa, bom, bispo B5 eu perco, dama A5 eu perco, A3 eu perco. Tem que ver esses três lances, que são lances forçados, são lances que criam ameaças. Então, se não perder com nenhum desses lances, beleza. Mas aqui no caso, ele já estava perdendo imediatamente. Tomei em C6, tô tomando agora em B7. Vamos jogar um bispo F4 para trazer a torre para D1. Cavalo B5 também tá vindo. Enfim, peça a mais agora, só trazer as peças para o jogo. Eu lembro que quando eu joguei meu primeiro torneio valendo Rating Feed, que isso aí deve fazer muito tempo, deve ter uns 20 anos pelo menos, que eu joguei meu primeiro torneio valendo Rating Feed, eu joguei o Gambito da Dama igual esse cara jogou, eu joguei errado. Contra um cara que tinha Rating Feed ainda, mas devia ter uns 1900, alguma coisa assim. Eu lembro que eu ganhei a partida, mas não convenci muito não, eu fiquei em uma posição muito torta, muito errada. Bom, agora eu vou tomar esse peão em C7. A ideia é que depois de dama C7 eu tenho um cavalo B5. E agora quando ele tirar a dama, eu tô jogando C7. E vai ter um descoberto com um cavalo D6. E, bom, aparentemente isso aqui arremata a partida, né? Agora ele leva cavalo C7. Tá perdendo a dama. E tá entrando aí numa rede de mate já. Porque ele tem que jogar rei E7 forçado. É que dama A3 ainda tem dama C5. Vou ter que tomar a dama mesmo, ameaçando mate no próximo. Agora ameacei dama D6 mate. E ele vai ter que abandonar. Aqui a abertura de novo foi um problema para ele. O gambito da dama, essa ordem com cavalo F6, ela não dá certo. Igual eu tava falando, tem que jogar ou com E6. Então olha só, uma abertura para jogar contra o gambito da dama, D4, C4. Tira suas peças na ala do rei, joga D5, E6. Agora tira o cavalo para F6, o bispo para E7. E agora a roca. Beleza, o rei já tá em segurança, já tirou as peças. Então não tem muito o que inventar. Tira as peças, pelo menos não vai ficar perdido na abertura. Agora vem um desafio, tirar as peças na ala da dama. Pode tirar esse cavalo para D7, já resolveu um problema. Agora é preciso tirar o bispo de C8. Esse bispo ele vai sair por B7. Aqui dá para jogar, por exemplo, com A6. Qual que é a ideia desse lance? Não é passar a vez. A ideia é que quando ele desenvolver o bispo, dá para tomar e jogar B5. Porque quando tirar esse bispo, tem agora bispo B7. E beleza, tiramos as peças. Agora vai chegar um C5 e o preto consegue jogar a partida, vai ter contra-jogo no centro. Então assim, não é difícil, mas é preciso ter pelo menos ali uma defesa para passar a fase da abertura. Vamos lá então para a saideira aqui desse episódio, última partida. Vou jogar com E5. Vamos ver qual abertura que meu adversário vai escolher. Uma abertura dos 4 cavalos. E agora ele levou esse cavalo por E4, que é um golpe típico da posição, porque ele leva o garfo na sequência, mas é jogável isso. Dá para ele jogar agora com o bispo D3, por exemplo. Toma, toma, e a posição ela tá equilibrada. Mas geralmente o pessoal costuma fazer alguma besteira por aqui, quando chega esse garfo. Por exemplo, tomar em D5 já é um erro grave já. Eu tomo de dama e tô com um par de bispos. Mas olha, ele jogou certo. Jogar bispo D6. E daí ele tem que encaixar um D4 em algum momento. Acho que ele roca primeiro. Ele jogou direto. Talvez seja por aqui também. Bom, não sei se isso aqui tá certo o que ele tá fazendo. Cavalo D4. Roque. Roque tá levando bispo H2. Não pode. E agora... talvez ele tenha uns problemas. Que quem tá melhor desenvolvido sou eu. Ele pode tentar roca grande, bispo D2 para roque grande, esse bispo vir para C3. Talvez seja o jeito certo até de jogar a posição. Mas eu não sei exatamente como que é a teoria dessa variante.
Jogou dama D3. Esse lance não tem uma cara boa. Não cheira bem esse lance. Eu posso jogar torre E8, cravando. Ameaça F5. Ou bispo F5. E agora, se ele rocar pequeno, de novo eu vou ter dama H4. Ameaça mate, ameaça o bispo em E4. E aí ele tá perdido. Acho que agora a situação ficou complicada para ele. Aqui eu tenho a sensação que azedou já. Porque... Ah, mas ele ainda tem um... Dama H4, ele tem F4 ainda. Então não azedou pra ele ainda não. Eu tenho bispo H2. Rei H2, dama H4, rei, toma em E4. Tem um peão a mais. Peão a mais limpo. Mas... Parece tão pouco. Parece tão pouco isso. Dama H4, F4... bispo G4 talvez, ou cheque, bispo G4. Olha, o lance correto da posição é esse aqui, é bispo H2. Rei H2, dama H4, rei G1, e aí toma em E4. Ou de torre, ou de dama. Esse é o lance correto, mas eu não vou jogar o lance correto, eu vou jogar dama H4. Que mantém mais peças aqui no tabuleiro. Eu quero jogar com bispo G4, torre D8. Vou colocar as peças em jogo e ver o que acontece por aqui. Mas assim, se fosse uma partida de torneio, muito provavelmente eu jogaria bispo H2 e dama H4. Mas como a gente está jogando uma partida aqui online, então vamos tirando as peças. Que ainda é uma situação complicada para ele, que ele tá com esse bispo meio pendurado, a dama tem que ficar ali sempre defendendo o bispo. Não dá para jogar bispo E3, que tá levando tipo um dama E7. Não sei se... Talvez dama E7. Dama E7, toma RH8 e mais ou menos que leva a dama E7. Agora ele jogou esse... Não tá levando o dama E7 aqui? Ainda tem bispo F3. Bom, ele tem bispo H7 também. Bispo H7, rei H8. Mas esse bispo não tá claro se ele volta. Bom, e agora aqui, bispo F5. Se tomar, tá tomando em E1. E aqui acabou já, bispo F5. Aquele negócio que eu falei. O mais correto era jogar o bispo H2 e ficar com o peão a mais. Só que a posição dele tá muito esburacada, as peças penduradas, então numa partida rápida como essa, é melhor manter as peças que ele vai errar ainda mais rápido. Bom, agora dá um cheque com torre E2. E por aqui eu posso jogar um G6, talvez. Por G4. Vou ter que voltar a torre. Vou jogar a torre F2. Torre F2 eu vou levar um bispo E3. Mas eu tomo em A1. Não tem problema. E... Ah, eu tô ameaçando dama F1 cheque, né? Uma pergunta boa é porque eu não joguei dama F1 antes também. Mas agora se ele jogar bispo G4, dama F1. Rei H4, bispo E7, mate. Aí tá levando mate já. Então, se bispo D2 eu tomo, se bispo E3 eu tomo também. Mas aí eu tomo em A1. Quando eu tomar em E2, eu tomo em F5. Ele vai ter que abandonar já. Mas olha, nessa partida, meu adversário ele saiu da abertura. Ele conseguiu tirar as peças. O problema foi ali um pouquinho depois da abertura. Vamos dar um cheque agora. E esse rei vai dar a volta no tabuleiro. Vamos dar mais um cheque. E o rei vai chegar em H6. E agora vamos pensar como dar mate.
Caramba, não tem mate, ó. Vou dar mais um cheque em F8. E... Cadê o mate agora? Falta a minha dama por aqui. Falta a dama no ataque. Cheque, cheque. Ainda não tem mate. Acho que vou ter que jogar uma peça aqui, um torre D8. Caramba, que posição, hein? Vou jogar dama F2, então. Ele chegou aqui em H6 e não tem mate. Mas agora tá complicado, né? Que não vai dar pra tirar o bispo e eu tô voltando a minha dama pro jogo. Posso jogar ali com bispo E7, rei H6 e aí bispo F6, com a ideia de voltar a dama pra C5 e mate em F8, por exemplo. Já é um jeito de jogar. Talvez eu tome até em H2, pode ser. Será que tem algum outro jeito de tentar dar mate? Bom, acredito que vai ter que ser assim mesmo. Se torre E5, toma. Olha, ele não quis ficar parado. Jogou ali um F5. Não quis ficar parado esperando pelo mate. Ele quer tirar o bispo para F4, talvez. Hum... Esse F6 também não. Se eu jogar a torre E5, ele tira o bispo para F4. Caramba, eu não consegui dar mate, tô ficando louco. Esse rei aqui. Esse rei aqui em G5 e não tem mate. Talvez tenha alguma coisa mais rápida, mas eu não tô vendo ainda. E tava pensando em rei G7, se dama C3, rei H7. Porque rei G7 eu ameaço esse, dando mate. Então, rei G7, dama C3, cheque. Rei H7. Toma, toma. E agora eu tô jogando bispo E7. Isso aqui parece bom. Rei G7. Tirei a casa H6, ameacei bispo E7 dando mate. Se dama C3, cheque, eu jogo rei H7. Peão toma, peão toma. Não tem mais cheques. E dama F6. Tá tendo bispo H6, eu tô cravando. O rei G7 parece ser o caminho mais rápido aí pra conseguir dar mate. Agora, cheque. Cheque. E pô, nunca vi um rei passear tanto como esse rei aqui dele, né? E ainda hum, falta o mate. F5. Olha só, F5. Dama por F5. Torre H4, cheque. Peão toma. Dama H4. Rei F3. Eu tô viajando aqui, que a dama já
Saiu do jogo já. Se eu jogar torre H4 direto, peão toma, dama toma. Eu tô aqui caprichando. Assim, dá pra fazer qualquer outro lance, né? Mas eu tô tentando achar como que dá mate na posição. Mas daqui a pouco eu vou fazer um lance, senão vai acabar o tempo nessa pegada aqui. Torre H4. É, quer saber? Eu vou jogar esse dama por H2. Se cheque, eu jogo bispo F6. Qualquer cheque, bispo F6. E tô dando mate agora com dama H5. Mais ou menos aqui, mate. Mas eu tava tentando ver uma sequência forçada com torre H4. O rei ainda tava escapando pelas brancas ali. Ainda não tava tão claro o mate forçado. Depois eu coloco aqui no computador pra ver se tinha algum mate. Porque o computador, ele olha esse tipo de coisa, ele já anuncia, né? Ele já fala ali, ó, mate em 4, mate em 5. Mas eu ainda tava vendo o rei escapando por ali. Mas tudo bem, agora vamos ganhar do jeito fácil, vai, o jeito simples aqui. Que tem a ameaça de dama H5 e ele só tem a casa F4 para levar o rei. Bom, ele deu aquele último cheque, que é o dama C3, eu jogo bispo F6. Tô atacando ali a dama de C3. E agora tô ameaçando jogar dama H5 cheque, rei F4. E aí tem que ver onde que ele vai colocar essa dama pra gente dar mate. Bom, ele jogou dama C7. Vamos lá, um cheque agora em H5. Rei F4. P5. Aí ele tem que tomar forçado, dama toma. E aí vai tomar mate ali nos próximos. Bom, vamos ver de curiosidade essa partida. Se tinha mate naquela posição. Mate forçado. Então deixa eu passar por aqui. É, eu quero passar logo para aquela posição. Eu quero ver se ele anuncia mate. Vamos colocar aqui bispo C5, por exemplo. Ele tá dando mate em 7 aqui. Mate em 6. Ele dá mate em 6 com rei H7. Mate em 9 agora. Mate em 9 com rei H7. Joguei dama F2. Rei H7 era melhor. F5. Agora eu jogo rei G7. Mate em 9 aqui. Tem mate na posição. Ele tomou a torre E5. Eu dei cheque. Cheque. Tem mate em 4 nessa posição. Cheque. Peão toma. Cheque. Rei F3. Torre F2 cheque. Rei E3. E agora bispo G5 mate. É, tinha mate com essa sequência. Então, torre H4. Toma. Cheque. 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 Rei E3. E agora tem mate com dama F4. Eu vi essa figura de mate no que eu tava calculando. Mas
acabei me enrolando ali depois. O F5 da mate também. Bom, e o Dama H2 é o terceiro, que enfim, não tá dando mate, mas vai ganhar facilmente, né? Bom, mas teve essa brincadeira aqui. Teve essa brincadeira aqui no finalzinho, o Vênus conseguia dar mate. E o episódio ficou muito mais longo do que eu esperava, mas fizemos um teste aqui. A galera pediu episódios mais longos, jogando mais partidas. Esse aí ficou bem mais longo do que o normal. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo, deixa nos comentários o que você achou também. E vamos ficando por aqui, a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.